É um prazer estar falando com vocês nesta noite. Não importa, como já disse, onde você esteja, o importante é você ouvir a palavra de Deus, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja no seu carro, aonde você estiver. Que nós possamos juntos agora estudarmos a palavra, né, e crermos ainda mais, fortificando a nossa fé nesse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Bem, hoje nós vamos estudar a palavra de Deus, uma parábola. Mas não pense você que vamos falar de uma parábola do Novo Testamento, como é de costume. Esta parábola está no Antigo Testamento. Você deve ter visto lá pelo menos uma vez. Está no livro de Isaías, no capítulo 5. Isaías, capítulo 5. Se você quiser abrir a sua Bíblia aí onde você está, fique à vontade, tá bom? Isaías, capítulo 5, a partir do verso 1. A parábola da vinha má. Vou ler para vocês, se me permitam. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado, a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Verso 3. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu lhe não tenha feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? E o verso 5. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. Às nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, eis aí clamor. Muito bem, queridos. De que trata essa parábola? Deus está mostrando aqui que Ele tem uma vinha. Ele é o Senhor da vinha. Tá? E nessa parábola, a vinha é o Israel de Deus. Vamos ouvir essas considerações, sabendo que nós, hoje, cristãos, somos o Israel de Deus. O livro de Gálatas, no capítulo 6, ali no verso 16, fala sobre nós, o Israel de Deus. Então, Deus plantou a sua vinha, tá? Limpou-a, sachou-a, tirou as pedras, tirou tudo que incomodava para que a vinha crescesse bonita, que florescesse, que desse bons frutos. Mas nós vemos nesta parábola de Isaías, capítulo 5, o desagrado de Deus. Porque aquela vinha que Ele tanto cuidou, esperando que desse uvas boas, deu uvas bravas. Que decepção Deus teve com a sua vinha, não é? Com o seu povo de Israel, já que a vinha representaria o povo de Israel. Muito bem. E hoje, como está a vinha de Deus? Porque já dissemos hoje, nós somos o Israel de Deus. E como estamos nós hoje? Estamos também produzindo uvas bravas ou uvas boas? Frutos bons, espirituais ou frutos da carne? No livro de Gálatas, no capítulo 6, capítulo 5 ali do livro de Gálatas, a partir do verso 19, Deus coloca ali, inspirado, não é? O apóstolo Paulo, inspirado, escreveu sobre os frutos do Espírito. Bondade, amor, bondade, fé, mansidão, sim, e é uma grande relação de frutos bons, frutos estes que Deus esperava fossem produzidos pela sua vinha. Desde lá do início, em Israel, o Israel literal. E agora, conosco hoje, estamos produzindo os frutos do Espírito ou os frutos da carne, que na sequência ali de Gálatas, depois do verso 19 e 20,
vem narrando ali, Deus, uma lista dos frutos da carne. Nós precisamos ter a consciência hoje de que qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo, queridos, num tempo em que acreditamos estar bem próxima à volta de Jesus. E hoje, Jesus Cristo, nós também cremos, Ele está no lugar santíssimo do santuário celestial, exercendo ali o trabalho do juízo investigativo. O que é isso? Todas as vidas, todas as pessoas que viveram neste planeta, que um dia viveu neste planeta, está sendo julgado por Deus. Desde 1844, essa é uma profecia que depois, que tiver um tempo, a gente explica. Mas desde 1844, então, Jesus está no lugar santíssimo do santuário celestial, fazendo e exercendo ali juízo sobre todos os que viveram nesse planeta. E o que Deus está julgando? Todos os nossos atos. Se um dia você disse, aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador, você começou a ser julgado. Porque o apóstolo Pedro diz que se o julgamento começa pela casa de Deus, o que será daqueles que não creem em Deus? E assim, então, o que eu quero trazer à nossa meditação hoje, nossa reflexão é assim: como é que estou vivendo hoje no Israel de Deus, nessa vinha que Deus plantou? Como estou vivendo estes dias? Estou com o coração contrito, pensando assim, Senhor, por favor, me perdoa se eu pequei, tenha misericórdia de mim? Ou estou vivendo, banalizando o cristianismo? E por falar nisso, se você é cristão, você sabe disso. Não dá para brincar de cristianismo. Ou nós somos cristãos, ou não somos nada. Não dá tempo para brincar de fingir que sou cristão. Eu não posso fazer isso, você também não pode fazer isso. Como você pode fingir que é um cristão? Se Deus julga até os seus pensamentos, se Deus julga até as palavras que nem saíram da tua boca, o que você pensou e não saiu da sua boca, Deus julga os seus pensamentos. Como é que você pode viver uma vida cristã banalizada ou de brincadeira? Espero que não esteja acontecendo isso na sua vida cristã. E que você seja realmente um fiel cristão, um fiel servo de Deus. Outra coisa que nós queremos falar, queridos, aqui, quando Isaías relatou, inspirado por Deus, essa parábola, Deus estava mostrando ali, nesta parábola do capítulo 5 de Isaías, que desde o início, Deus tem cuidado do seu povo. Eu sei que vocês já viram, já leram, já ouviram pelo menos, ou até em filmes, não é? Como que Deus tirou o povo de Israel da escravidão lá no Egito. Mais de 400 anos no Egito, escravos. E Deus com mão forte, com mão poderosa, usando Moisés como um instrumento em suas mãos e Arão, Deus tirou o seu povo maravilhosamente lá da escravidão de Israel. E agora, queridos, que nós estamos vivendo os nossos dias, você precisa pensar no como Deus cuidou daquele povo. Quando eles caminhavam pelo deserto durante o dia, existia uma nuvem que seguia aquele povo. Uma nuvem cobrindo o sol para que o povo não morresse queimado no deserto. Isso por 40 anos. Uma nuvem seguindo o povo. Onde o acampamento estava instalado, estava ali montado, a nuvem cobria também o sol para fazer sombra no acampamento. E à noite? No deserto é gelado à noite. Deus colocou uma coluna de fogo para que aquecesse o local, o acampamento onde aquele povo estava. E durante 40 anos, Deus mandou o maná para aquele povo. O nosso Deus é um Deus que cuida. O nosso Deus é um Deus que não apenas salva, não apenas quer a sua vida eterna, Deus quer que você seja cuidado. E Ele providenciou tudo isso para você. Por isso, no verso 4 de Isaías capítulo 5, ele diz, julguem entre mim e a minha vinha. O que mais eu poderia fazer que eu não tenha feito? Falta alguma coisa? E eu pergunto para você hoje, falta alguma coisa na tua vida que Deus não tenha feito? Você está cobrando de Deus alguma coisa que Ele prometeu fazer e não fez? Deus é o oleiro, nós somos o barro. E Deus sabe que Ele é Deus e que nós somos apenas pó. Deus vê a nossa dificuldade, Deus vê a nossa necessidade, Deus sabe todas as coisas. E Ele nos tem em seus braços, mesmo você não percebendo. Você já viu aquele poema das pegadas na areia? É um poema. Mas esta é uma verdade também. Jesus,
O Deus eterno está sempre caminhando ao seu lado, Ele está sempre vendo você. E quando você vê na areia só um par de pegadas, Jesus diz assim: meu filho, aquelas pegadas são minhas quando eu te carreguei no colo. Quando você precisava, eu te carreguei no colo. Aquelas são as minhas pegadas. Coisa maravilhosa esse poema, não é? Gosto muito. Por isso eu me lembrei agora para falar nessa situação de que o nosso Deus é um Deus que cuida. O que eu quero saber agora, você está consciente do tempo em que você está vivendo, como nós falamos agora há pouco? Ou está ainda brincando de cristianismo? O que é mais fácil? Você olhar no espelho para ver como está a sua própria vida, ou olhar pela janela para ver a vida dos outros? É mais fácil olhar pela janela, né? Sim, é mais fácil, mas está correto? Você deve olhar para o espelho para ver você, a sua cara, os seus olhos, se encarar e conversar com Deus ali, olhando para você mesmo no espelho. Senhor, tem misericórdia de mim, o que eu estou fazendo? Me muda o que tem que mudar. Tira de mim o que tem que ser tirado e acrescenta em mim o que falta. Eu preciso, Senhor, fazer a Tua vontade. Eu preciso Te honrar, Te glorificar, Senhor. Me ajuda. Então, vamos aprender, queridos, a olhar mais para o espelho do que pela janela. Muito bem. E sabendo disso, que o nosso Deus é um Deus que cuida, eu dizia: falta alguma coisa para você? Irmão, não tem, irmão Cardoso, não tem arroz na minha panela. Não tem um emprego para mim. Eu estou com enfermidade. Olha só como nós deveríamos responder para Deus. Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3. A partir do verso 17, o profeta escreveu inspirado, dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, verso 18, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto foi dedicado essas palavras de louvor e de gratidão a Deus. Qual deve ser a nossa atitude? Dizer: Senhor, não tem arroz na minha panela, não tem emprego, tem enfermidade na minha vida ou na minha família, então eu vou embora. Eu vou embora. Não quero mais servir ao Senhor. Sobre esse vou embora, me lembrei agora, quando Jesus fez o grande sermão do monte, Mateus capítulo 6 ali, João capítulo 6, narra isso de forma melhor, o verso que eu quero citar, João capítulo 6. Muitos daquela multidão que estava ali, presente, ouvindo Jesus pregar, pensaram assim: nossa, esse sermão é pesado demais, eu não consigo. E foram se retirando, um a um, foram se retirando, e de repente tinha pouquíssimas pessoas, e Jesus olhou para os 12 que ele havia escolhido e disse assim: e vocês também querem ir embora? Pedro olhou para Jesus e falou: Senhor, para onde iremos nós? É o Senhor quem tem as palavras da vida eterna. E hoje eu pergunto: você quer ir embora porque não tem arroz na tua panela, porque não tem emprego, porque alguém está com enfermidade? Ou porque tem um outro problema psicológico na tua vida? Você quer ir embora? Para onde vai? Se é Jesus que tem as palavras da vida eterna, a menos que você conscientemente queira morrer eternamente. Aí é a sua escolha. Também Deus é tão maravilhoso que te dá essa liberdade. Se você não quer a salvação eterna, Ele fica triste, sim, mas Ele permite. É a sua escolha. Agora, em sã consciência, queridos, para onde iremos nós, se é Jesus que tem as palavras da vida eterna? Eu quero viver eternamente, você também quer, eu sei disso. Então, se hoje não tem, se está faltando as coisas para mim, eu não vou abandonar Deus. Eu vou falar com Abacuque aqui, olha. Diz assim: todavia eu me alegro no Senhor, no verso 18 do capítulo 3. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é Deus, nós somos pó. E o apóstolo Paulo também, ele concorda com Abacuque. Quando nós lemos ali Filipenses, no Novo Testamento agora, Filipenses capítulo 4,
nós vemos que Paulo, ele acaba concordando com o que Abacuque escreveu. E Paulo era uma pessoa incrível, né? Não dá nem para falar sobre Paulo, de tão incrível que ele era, não tem adjetivos para narrar essa pessoa. Mas no capítulo 4 ele escreveu assim, Filipenses, a partir do verso 11. Capítulo 4, a partir do verso 11. Aos Filipenses ele disse: digo isto por causa da pobreza, porque aprendi, ou melhor, digo isto, verso 11, capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 11, digo isto, não por causa da pobreza, porque ele diz, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, diz Paulo, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí no verso 13, aquele verso já conhecido, tudo posso naquele que me fortalece. Tanto o profeta Abacuque quanto o apóstolo Paulo, eles concordam que, mesmo que falte alguma coisa na minha vida, seja emprego, seja saúde que falta na minha vida, seja lá o que for, um amor, sei lá, um marido, uma esposa, não se importe com isso, se importe com Deus. O apóstolo Paulo também, ele diz que tudo que ele tinha conquistado na vida dele, ele considerou como esterco, como lixo, para alcançar Jesus Cristo. Por isso ele pôde dizer isso. Eu me alegro tanto na fartura quanto na necessidade. E para nós fica isso como um testemunho de um homem que entregou sua vida para Deus. E você é um homem que também entregou sua vida para Deus. Então permaneça em Deus. Permaneça na salvação. Viva uma vida de salvo. Não uma vida de uma pessoa não salva, de uma pessoa que não quer o reino de Deus. Você quer. Então viva uma vida de salvo, crendo no Senhor Jesus, amando-o e amando a vinda dele, que está próxima, como falamos aqui no início. Uma outra coisa que eu quero considerar com você, assim, no capítulo 2 de Hebreus, no capítulo 2 de Hebreus, ali no verso 3, tem uma pergunta. O apóstolo que escreveu esse Hebreus, ele diz assim, no capítulo 2, verso 3 de Hebreus, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Para onde você vai? Como dissemos no início, aqui no meio da pregação. Para onde você vai? Como você vai escapar da morte eterna se você negligenciar a salvação de Jesus? Um dia Jesus Cristo morreu lá no Calvário, naquela cruz, derramou seu sangue precioso, foi humilhado, foi ultrajado, sofreu por você e por mim. E agora, aquele sacrifício todo maravilhoso vai ser em vão? Não posso acreditar que você esteja fazendo que aquele sacrifício tenha sido em vão para você. Acredite, Jesus Cristo quer a sua salvação. Ele é um Deus que cuida, não é só um Deus que salva. É um Deus que salva e cuida. E a vida eterna que Ele preparou para você é maravilhosa. O apóstolo Paulo teve uma visão, ele viu as coisas maravilhosas, ele não achou palavras para falar. Ele diz que tudo aquilo que ele viu lá, que os olhos viram, que os ouvidos ouviram, são coisas que ele não conseguia explicar, de tão maravilhosas que são. E lá em João capítulo 14, você sabe que Jesus, antes de subir ao céu, ele disse assim, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei. Para buscar, para que ele vai voltar? Para te buscar, meu querido, minha querida. Para te buscar, para te levar para a vida eterna, para aquela cidade maravilhosa que ele já preparou. Agora, onde você quer ficar na volta de Jesus? Quer ir com ele, nas nuvens do céu, conforme Tessalonicenses capítulo 4 nos garante? Que vamos encontrar Jesus nos ares, nas nuvens, e assim estaremos para sempre com o Senhor? Ou você quer ficar mais 1000 anos morto aqui nesse planeta, até a cidade santa descer? Haverão 2 ressurreições, uma dos justos e outra dos injustos. A primeira ressurreição acontecerá na volta de Jesus. E aqueles que já morreram em Cristo, muitos queridos nossos já morreram em Cristo, estão dormindo o sono da morte.
Mas um dia, na volta de Jesus, Ele vai ressuscitar esses queridos que morreram em Cristo e crendo na salvação que Ele oferece. E aí, quando essas pessoas ressuscitarem, verão Jesus nas nuvens do céu. A outra parte, os que não aceitarem a Cristo, os que abandonarem a Jesus, a sua salvação, que não aceitarem, vão ressuscitar também, 1000 anos depois. E quando olharem para o alto, verão a cidade santa descendo. Apocalipse capítulo 21 mostra isso. E quando vê a cidade santa descendo, você que já estudou a palavra, já conhece, vai saber. Não fui salvo. Vai ser muito triste. Então, por favor, fica o meu apelo aqui agora. Creia na salvação eterna que Jesus te oferece. Aceite, pegue, deixe Ele mudar o teu coração. Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com Ele e Ele comigo. Essa porta é a porta do teu coração. E essa porta, algumas pessoas já falaram, eu vou repetir. Essa porta só tem maçaneta pelo lado de dentro. Jesus não pode colocar a mão na maçaneta e abrir a porta do teu coração. Você tem que abrir a porta do teu coração. E aí, amigo, deixa que Ele entre. Ele vai fazer uma limpeza, Ele vai cear com você, como diz o verso, capítulo 3, verso 20 de Apocalipse. Ele vai cear com você. Quem que almoça na sua casa? Quem que janta com você? Quem faz uma refeição na sua casa? Só um amigo. E em João também, Jesus diz assim, no livro de João, não tenho-vos chamado de servos, mas tenho-vos chamado de amigos. Coisa maravilhosa. É esse Deus que eu quero apresentar para vocês, que vocês já conhecem também, mas, por favor, não brinquem de cristianismo. Não brinquem de salvação. Isso é de verdade. Jesus está para voltar. Estamos vivendo num tempo, assim, cremos nós, bem próximo da volta de Jesus. Ele vem. E qual é a certeza que nós teremos? Ainda em Filipenses, só para completar a mensagem de hoje, ainda no capítulo 4 de Filipenses, quando nós estávamos lendo ali, que o apóstolo Paulo disse que ele já estava pronto, já sabia como viver na fartura ou na escassez. Aí, completando essa mensagem dele, no verso 19, ele diz assim, olha a certeza de Paulo, eu quero que seja a sua também. Diga isso hoje para Deus. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Fala isso para Deus. Senhor, eu sei que o Senhor, segundo a sua riqueza, segundo a sua glória, o Senhor há de suprir em Cristo Jesus toda e qualquer necessidade que eu tenho. Acredite, isso é real. Jesus Cristo, Deus vai suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. E o verso 20, o apóstolo termina, e você também pode louvar a Deus dizendo, ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Você pode dizer um amém? Amém. Louvado seja o Senhor. Deus seja louvado.